Você sabia que Cavalo de Fogo, um dos desenhos mais queridos dos anos 80 e 90 aqui no Brasil, teve somente 13 episódios no total? Você tem noção disso? Pois é, se você viveu sua infância nos anos 80 e 90, provavelmente você assistia esse desenho e nem sequer se deu conta que ele só tinha 13 episódios. Hoje a gente vai revisitar a história de Cavalo de Fogo, um dos desenhos mais misteriosos, mágicos e inesquecíveis da infância brasileira. No final desse vídeo você vai entender por que esse clássico acabou sendo cancelado e desaparecendo da televisão de uma forma tão cedo, tão prematura. A história começa com a Sarah, uma adolescente que é aparentemente comum e ela vive num rancho lá nos Estados Unidos. Mas o que ela ainda não sabe é que ela carrega um segredo grandioso. Ela é, na verdade, a princesa legítima de um lugar de um mundo chamado Darshan, um reino mágico escondido em uma outra dimensão. E quem revela isso pra ela é ninguém mais, ninguém menos do que o Cavalo de Fogo, um cavalo, uma criatura mágica, nobre, que surge sempre que a Sarah ativa o seu medalhão encantado. E esse cavalo, ele não é qualquer um não. Ele fala, ele tem superpoderes, ele serve como guardião da jovem princesa e juntos eles enfrentam a famigerada Lady Diabolim. Quem se lembra dela? Uma feiticeira maligna que, na verdade, é tia da Sarah e acabou usurpando o trono da mãe dela após o falecimento da mãe. Ao longo dos episódios, a Sarah precisa lidar com os dois mundos simultaneamente. O nosso aqui, né, onde ela é uma adolescente comum e vive com o pai dela adotivo, e o de Darshan, onde ela é uma princesa destinada a poder libertar o povo das opressões daquela megera. A cada viagem que ela faz com o Cavalo de Fogo, ela se vê mais envolvida na luta contra o mal. E ao lado dela ela tem aliados como o sábio Alvinar, o garoto Dorim e o pequeno cavalo Brutus, entre outros muitos personagens. E é claro que ela também enfrenta alguns vilões cômicos e bizarros, como por exemplo as gárgulas da Diabolim. Foram vários elementos que fizeram com que o Cavalo de Fogo fosse um grande sucesso aqui no Brasil. Agora, para ser sincero, aquela abertura de Cavalo de Fogo é uma... Meu sonho eu já vivi um lindo conto infantil. Uma das mais icônicas de todos os tempos. Eu tenho certeza que toda vez que ela toca, bate o sentimento de nostalgia em você. A música é tão marcante que até hoje ela emociona quem se lembra de ficar vidrado ali no SBT assistindo esse desenho. A combinação da música suave, a narrativa mágica, a animação dramática, dava um tom assim diferente de tudo que a gente estava acostumado a ver na época. O desenho ele foi produzido pela lendária Hanna-Barbera em 1986. Cavalo de Fogo ele fugia totalmente do padrão dos desenhos do estúdio, que ele era famoso por criar comédias como por exemplo os Flintstones, os Jetsons, Scooby-Doo, entre muitos outros. Nesse desenho Cavalo de Fogo, o clima ele era mais sério, ele era mais tenso, havia uma narrativa envolvente, uma história com fundo rico e uma mitologia própria para o desenho. Tinha drama, tinha fantasia, tinha conflitos familiares, empoderamento feminino e até temas como responsabilidade, coragem, destino, amizade. Cavalo de Fogo ele era como se fosse um conto de fadas animado, mas com aquela estética dos anos 80. Com trilha sonora épica, cenas de ação místicas e um leve toque de ficção científica. E aqui vem a grande pergunta. Se era tão bom o desenho assim, se o desenho foi tão incrível, passou por tanto tempo no SBT, por que ele só teve 13 episódios? E a resposta é triste, mas no mundo das animações dos anos 80, apesar de grande potencial da série, o Cavalo de Fogo ele não teve uma boa audiência nos Estados Unidos, logo quando ele foi lançado. E isso aí levou os executivos da CBS a cancelarem o Cavalo de Fogo, porque eles esperavam números bem mais altos. E como a produção era cara, por assim, ter vários elementos gráficos, né, elaborados para a época, cenários que exigiam muitos desenhistas e as animações com traço bem detalhado, a série acabou sendo cancelada prematuramente, né? Ficava muito caro e eles não estavam tendo o retorno que eles esperavam. Mesmo assim, o desenho aqui no Brasil ele encontrou um novo lar, graças ao SBT, que reprisou essa série 1 milhão de vezes durante os anos 80 e 90. O Cavalo de Fogo ele se tornou um verdadeiro fenômeno da infância brasileira. E como quase todos os episódios eles tinham uma trama fechada, então começava uma trama no episódio e fechava nele mesmo, a maioria dos brasileiros nem sequer se deu conta que eram apenas 3 episódios, porque o canal ficava exibindo em ordem aleatória esses episódios de uma forma infinita, então a gente nem percebia. Outro fato que talvez tenha feito um grande sucesso no Brasil foi a versão brasileira ter sido dublada nos estúdios que eram referência na época. As vozes e as entonações
animações, até as piadas, elas foram trazidas para um público regionalizado aqui no Brasil e acabou se conectando com as crianças e com o público brasileiro. Mesmo assim, com uma história curta, o Cavalo de Fogo ele deixou uma marca. Ele continua sendo lembrado com carinho por diversas gerações. Comumente ele aparece em listas de desenhos mais nostálgicos e muitos fãs ainda sonham com um possível reboot, talvez com a Sarah adulta, agora ela rainha de Darshan e talvez treinando uma nova princesa. Além de tudo isso que a gente falou aqui, o Cavalo de Fogo ele é muito lembrado pelos seus valores. Praticamente todos os episódios eles costumavam ensinar lições de moral e ensinamentos sobre amizade, lealdade, valores de fato, valores em si. Sem falar do protagonismo feminino, que na época a gente não costumava ver muito isso daí. O Cavalo de Fogo ele é a prova de que nem todo clássico precisa ter centenas de episódios e durar por anos e anos e anos. Às vezes bastam só 13 capítulos bem escritos, com alma, magia e emoção, para se eternizar na memória de quem cresceu diante da TV. E mesmo que Darshan tenha ficado lá para trás, um tempo muito para trás, a magia continua viva em quem nunca se esqueceu daquele cavalo flamejante que atravessava o céu com a Sarah montada no lombo dele. Se você gostou desse vídeo, por favor, se inscreva no canal, deixe o seu like e compartilhe com seus amigos. Para mais conteúdos nostálgicos, clica aqui no botão de gostei, se inscreva, que temos vídeos novos todos os domingos às 17 horas. Muito obrigado pela sua audiência, eu te vejo num próximo vídeo, até mais.